Deus matou o ex-jogador Sócrates? No dia 5 de dezembro de 2011, o jornal Correio Brasiliense trouxe uma matéria acerca do ex-jogador de futebol Sócrates, no caderno de esportes, páginas 9 a 12. Na capa do jornal, uma foto do Sócrates vestido com a camisa amarela da seleção brasileira e um pequeno texto intitulado, entre aspas, "O Revolucionário da Bola". Ei-lo na íntegra, abre aspas. O primeiro domingo de dezembro costuma ser o mais feliz para os milhões de brasileiros apaixonados pelo futebol. Mas Deus quis que um ateu e um dos maiores ídolos do esporte se fosse justamente nesse dia. Ontem, às 4h30, o agora eterno craque Sócrates morria no Albert Einstein por causa de uma infecção generalizada. Sócrates foi mais que um jogador de futebol, foi o doutor, era formado em medicina, o camisa 8 das inesquecíveis seleções de 1982 e 1986 e o líder da democracia corintiana. Crítico e politizado, combateu a ditadura e brigou pelas diretas já. Nos últimos tempos, lutava contra o alcoolismo. O corpo do paraense foi enterrado ao som de violão e do hino do Corinthians em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Fecha aspas. Do texto acima, destaco o seguinte, abre aspas. Mas Deus quis que um ateu e um dos maiores ídolos do esporte se fosse justamente nesse dia. Fecha aspas. Religião é superstição. Os religiosos são extremamente criativos. Cristãos, por exemplo, dizem que Deus está por trás de tudo o que ocorre no mundo. Isto é, as coisas ocorrem porque Deus deseja realmente que elas ocorram. Há poucos dias encaminhei aos leitores um artigo que abordava aquele acidente automobilístico que vitimou fatalmente 10 fiéis católicos e feriu outros. Uma cristã católica, a Natália Maria Franca, 56 anos, disse com fervor, entre aspas, "Eu acho que Deus sabe o que faz. Não havia pessoas más na excursão. Todo mundo amava Nossa Senhora. Tenho certeza de que o nosso Senhor sabe o que fez." Fecha aspas. A Natália, levada pela fantasia religiosa, diz que Deus causou aquela desgraça, matando 10 pessoas, inclusive crianças, e ferindo outras. Deus resolveu matar aquelas pessoas que, com muito custo, juntaram um dinheirinho para fazer uma excursão puramente religiosa. Os romeiros católicos foram visitar o Santuário Católico de Aparecida, no estado de São Paulo. Quando o ônibus estava retornando para Santo Antônio do Descoberto, aqui perto de Brasília, Deus resolveu agir num trecho da rodovia. Deus deu uma porrada no braço do motorista, levando-o ao descontrole do veículo. O ônibus bateu numa mureta e capotou. Caiu sobre várias pessoas, esmagando-as. E isso aconteceu porque, segundo a católica Natália, Deus quis. A mesma fantasia religiosa
é repetida aqui, no caso da morte do ex-jogador Sócrates, que era ateu. Quem escreveu a matéria acerca do Sócrates é cristão, porque afirma que Deus quis que o ateu Sócrates morresse justamente no primeiro domingo de dezembro, dia em que o seu clube Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro. Pura ilusão, pura ilusão. A superstição cria na cabeça das pessoas um mundo repleto de ilusões. Cada um pensa do seu modo e cada um escorrega na casca de banana. Deus algum decidiu matar os 10 católicos que foram prestar culto a ele. E Deus algum matou o ateu Sócrates, ex-jogador de futebol. Sócrates morreu no primeiro domingo de dezembro de 2011. E daí? O que há de especial nesse dia? Ah, tá. O Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro. Sim, e daí? E daí, nada, caro leitor, nada. Apenas um festival de alucinações. Deus mata Sócrates no dia em que seu time é declarado campeão brasileiro. Que loucura! Ora, Sócrates faleceu no dia 1º de dezembro porque é normal que uma pessoa morra num dia qualquer. O dia 1º de qualquer mês é um dia, assim como o dia 2, 3, 4, 15 e 31. Todos os dias são iguais. Sócrates morreu no dia 1º de dezembro de 2011. Sim, ele foi a única pessoa a morrer nesse dia? Será que Sócrates foi a única pessoa a morrer nesse dia? Claro que não. Centenas de pessoas, no Brasil mesmo, morreram também nesse dia. Centenas. O Corinthians, paixão de Sócrates, ganhou pela primeira vez um título nesse dia? Claro que não. Já ganhou vários títulos em outras datas. E Sócrates, como é óbvio, sobreviveu a todas. Percebeu, leitor, a infantilidade da fantasia religiosa? Deus algum destrói a vida de alguém. Deus algum salva a vida de alguém. Em nossa existência, tudo se resume em meras probabilidades. Não há interferência de deuses em nada. Os deuses são frutos da imaginação humana. E a imaginação humana é uma fábrica de superstições. Na realidade, tudo conspira contra as superstições. Ocorrem acidentes de carro não porque Deus assim o quer, mas porque o índice de probabilidade é altíssimo em decorrência do número excessivo de veículos e também por causa da falibilidade humana. Aviões comerciais, por exemplo, dificilmente caem. Por quê? Será que Deus protege os aviões e não os veículos? Nada disso. Os aviões são meios de transporte muito mais seguros do que os veículos por vários fatores. Não se locomovem um ao lado do outro. Não andam por estradas precárias. Os pilotos não o conduzem sob efeito de álcool. Os seus motores são mais potentes. Não há muretas para eles colidirem, etc. Isto é, o avião é um dos meios de transporte mais seguro do mundo, não porque Deus algum assim o quer, mas por vários fatores. O elevador é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo.
Deus protege o elevador, abandonando os carros? Nada disso. Não há Deus algum. O elevador é o mais seguro, o mais confiável, por vários fatores. Só se locomove na vertical, numa reta, sem curva alguma. Movimenta-se sozinho, num espaço apenas seu, sem que haja outro elevador para a ocorrência de choques. Sua velocidade é reduzidíssima, quase parando a moda de Rubinho Barrichello. E, se por alguma irregularidade atingir uma velocidade maior, uma trava entra em ação, segurando o elevador para evitar que ele desabe. Por esses fatores, o elevador é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo, e não porque Deus adora os elevadores. Tudo, amigo, se resume em probabilidade. Qual é, por exemplo, o índice de probabilidade que existe no fato de uma jumenta cair do céu na cabeça de um cristão ou de um ateu? O índice de probabilidade é zero. É zero porque não existe jumenta alguma passeando no céu da terra. Jumenta, como é óbvio, não voa. E qual é o índice de probabilidade no fato de um passarinho cagar na cabeça de uma pessoa? O índice é baixo, mas existe. Muitas pessoas já tiveram a cabeça atingida por um pedaço de bosta soltado por um cu de pássaros. Eu mesmo já passei por isso. Estava certa vez no estádio do Gama, aqui no Distrito Federal, assistindo ao jogo do Gama e Grêmio. Num dado instante, senti uma coisa leve e quente em minha cabeça. Pensei até que a cabeça estava sangrando. Passei a mão e peguei uma coisa líquida. Olhei e vi que era bosta de um passarinho. Olhei para o céu e avistei alguns passarinhos passeando. Deus algum quis que aquele passarinho cagasse na cabeça de um ateu. No caso eu, caiu na minha cabeça por mera probabilidade. A minha cabeça é grande por ser cearense. Só aí já levo desvantagem em relação às outras pessoas. E o passarinho caga no ar, sem se preocupar com quem está lá embaixo. Ele não está nem aí. Sócrates, pois, morreu no dia 1º de dezembro de 2011, porque é normal que pessoas morram em qualquer dia. E o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro nesse dia, porque já era a data programada pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, para o jogo final. E o Corinthians foi um dos finalistas porque vinha apresentando um bom futebol. Havia, portanto, uma forte probabilidade de ele ser o campeão. O resto não passa de superstição. Um abraço.